Boa tarde a todos. Em continuação às apresentações dos seminários da disciplina MEVA 69, Administração e Economia Rural, administrada pelo docente professor Dr. Gustavo Bittencourt, nosso tema é sobre extensão rural e a segurança alimentar. Os discentes participantes dessa apresentação são Ágata Carvalho, Aloysio Alckmin, André Abreu, João Ventura, Lúcia Gama e Michel Silva. Os temas a serem abordados na nossa apresentação são introdução, histórico, linha do tempo, segurança alimentar e nutricional, política nacional de segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar e nutricional no meio rural, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE e Agricultura Familiar, Fome Zero e PAA, conclusão, referências. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Uma frase de Nelson Mandela. Enquanto a fome individual aparece antes de mais nada ligada à pobreza, a fome coletiva se impõe como um produto da guerra ou de catástrofes naturais. Sendo a mais extrema forma da crise nutricional, ela é precedida pelo que os especialistas chamam de insegurança alimentar ou desnutrição, termos técnicos que podem parecer opacos. Por facilidade de linguagem, fala-se frequentemente de fome, mas isso descreve uma condição física, numa situação onde a insegurança alimentar cobre um problema mais amplo. Em sua acepção mais simples, ela designa a situação das pessoas que não têm acesso cotidiano a uma alimentação suficiente ou variada o bastante. Essas pessoas têm fome ou vivem com medo mais ou menos constante de serem confrontadas ao problema. Vamos fazer aqui um breve histórico. Sobre a questão da fome, uma das grandes obras de destaque é Geografia da Fome, de Josué de Castro, lançada em 1946. Nessa obra foi mapeada toda a distribuição e concentração da fome no Brasil. O resultado foi a derrubada de alguns mitos, de que a fome decorria de influências climáticas ou de que tal processo era culpa da improdutividade da população que optava pelo ócio. Essa obra influenciou diversos estudos sobre a fome, políticas de combate à miséria e o tornou conhecido internacionalmente. Josué de Castro nasceu na cidade do Recife, cursou medicina na Bahia e concluiu os estudos no Rio de Janeiro aos 21 anos. Formado, volta para o Recife e exerce o seu ofício de médico. Trabalhando com operários de uma fábrica, percebe que o grande problema por trás das doenças daqueles trabalhadores era o mesmo, a fome. A partir dessa constatação e das lembranças da infância vivida nas margens do rio Capibaribe, onde mocambos se erguiam como as raízes dos manguezais, Josué de Castro decide dedicar-se a compreender o fenômeno da fome. Sua grande obra, A Geografia da Fome, revela o óbvio que tentava ser mascarado. O autor realiza um estudo sobre os fatores que geram o problema da fome numa escala global e traz fatores específicos do fenômeno em grandes regiões brasileiras, caracterizando os hábitos alimentares e a fome em cada uma delas. Fome como uma questão social, econômica, política, ambiental e de saúde pública. A fome como um problema estrutural. Esse mapa feito por Castro é o mapa das principais carências existentes nas diferentes áreas alimentares do Brasil. Como a gente pode ver aqui, ele dividiu em 5 áreas. Nessa obra, foi mapeada toda a distribuição e concentração da fome no Brasil. Segundo o artigo de Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos, descreve que Josué de Castro e a Geografia da Fome no Brasil têm como objetivos específicos, em um primeiro momento, realizar uma síntese do mapa das 5 áreas alimentares do Brasil, traçado em Geografia da Fome, procurando identificar as principais características dos seus regimes alimentares. Em um segundo momento, ele realiza uma síntese do mapa das principais carências nutricionais,
existentes no Brasil, de acordo com o delineamento de Josué Castro. Um dos trabalhos relevantes que analisa o tema de segurança alimentar e o início de seu debate é o Contribuição ao tema da segurança alimentar no Brasil, do ano de 1996, escrito por Renato Maluf, Francisco Menezes e Flávio Valente. É relevante por apresentar uma reflexão da questão alimentar até os anos de 96 e toda a conceitualização desse momento. Apesar do estudo de Castro, apenas em 86 que a segurança alimentar apareceu como elemento definidor de uma proposta de política de abastecimento alimentar. E as causas? Foram poucas consequências práticas. A segurança alimentar limitava-se apenas a avaliar o estado nutricional dos indivíduos, sobretudo a desnutrição infantil, sob a égide da vigilância alimentar e nutricional. O aspecto nutricional encontrava-se de acordo com a noção geral presente na América Latina. A FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que também teve como um dos seus fundadores o Castro, papel central da autossuficiência produtiva nacional, enfatizando o problema de acesso à alimentação pela renda. A agricultura camponesa como componente estratégico. A questão alimentar é mais complexa do que pode promover distribuição de alimentos ou estimular iniciativas localizadas de geração de emprego. Sem dúvida, elas são indispensáveis. Mas, para eliminar parte das perdas de renda real provocadas pela alta inflação, um plano de estabilização não é sinônimo de distribuição de renda. Assim como as boas safras agrícolas não se confundem com alimentos acessíveis. Então, continuando com o assunto, vamos falar agora de uma linha do tempo. Em 1991, divulgou-se uma política feita pelo Partido dos Trabalhadores para a implantação de uma política nacional de segurança alimentar. Essa política foi aceita em 1993 pelo governo Itamar Franco como uma das fundamentações para a instalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi criado em 1993, o que vem a contribuir com a introdução do tema na agenda política nacional. Ainda em 93, a gente tem a ação da cidadania contra a fome, movimento que tinha como figura ativa Herbert Souza, Bentinho. Articulou e mobilizou vários setores da sociedade civil, colocando a fome nas discussões sociais. E em 1994, realizou-se a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, o que produziu uma declaração política e um documento pragmático com as condições requisitadas para a Política Nacional de Segurança Alimentar. A experiência do CONSEA durou até final de 94. Já em 1995, o novo governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o programa Comunidade Solidária, que buscou dar continuidade ao programa anterior e ampliou questões da alimentação e outros elementos. Esse programa tinha como objetivos articular verbas orçamentárias para conjuntos de municípios organizados em escalas regionais que, apresentando condições críticas de pobreza, assumissem o compromisso de promover a melhoria da qualidade de vida de suas populações, investindo em saúde, educação, geração de emprego, renda e preservação do meio ambiente. O programa teve como conselho, era presidido pela então primeira-dama, Ruth Cardoso, e tinha como primeiro objetivo combater imediatamente situações agudas da pobreza e da fome no Brasil. Em 2002, o programa Comunidade Solidária foi encerrado em dezembro de 2002, sendo substituído pelo programa Fome Zero no ano de 2003. Lembrando que esse é o período do governo Lula. E em 2003, esse programa vem repaginado com outro nome, Programa Fome Zero. Então, como uma reflexão, a questão alimentar é mais complexa
do que apenas promover a distribuição de alimentos ou estimular iniciativas locais de geração de emprego e renda. Já na segurança alimentar e nutricional, tem como política pública a questão da segurança alimentar, que é em relação às políticas educacionais e às de saúde. Com base nas experiências dos movimentos sociais e de algumas ações do governo, foi aprovada na segunda Conferência Nacional sobre Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Olinda no ano de 2004, uma formulação para estabelecer políticas públicas para o sistema alimentar de produção, distribuição e consumo. E em 15 de setembro de 2006, foi criada a Lei nº 11.346, sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. Essa lei, número 11.346, sobre a Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, cria um sistema com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e das outras providências. Mas, afinal, o que é segurança alimentar e nutricional? É a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitam a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Mas vamos compreender melhor esses conceitos? Quando se fala em acesso ao alimento, se refere à condição necessária, mas ainda não suficiente. Quando se fala por parte de todos, é quando é necessário que todas as pessoas possam ter essa segurança de acesso aos alimentos. Outra expressão é permanente, quer dizer, sempre e não só em certos momentos. Quando se diz outras necessidades essenciais, é quando se refere ao trabalho, à moradia, ao lazer, entre outros. Quando se fala práticas alimentares promotoras de saúde, é quando se quer dizer que é importante que o alimento seja suficiente, tanto no ponto de vista qualitativo como quantitativo. E respeito à diversidade cultural, quando se quer dizer que o Brasil é um país grande e com cultura variável. Segundo o artigo 4º, que é sobre a segurança alimentar e nutricional, abrange ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização e da comercialização, incluindo os acordos internacionais do abastecimento e da distribuição dos alimentos, incluindo a água, bem como da geração de emprego e da redistribuição de renda. Fala também da conservação da biodiversidade e utilização dos recursos sustentáveis. A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população inclui-se grupos populacionais específicos e populações em situações de vulnerabilidade social. Fala também da garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, que respeitam a diversidade étnica e racial e cultural da população. Outro tópico cita a produção de conhecimento e o acesso à informação. E, por último, a implementação de políticas públicas e estratégicas sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características do país. No que tange à soberania alimentar, Michael Pollan, que é um jornalista especialista no estudo dos impactos socioculturais dos alimentos, escreveu um manifesto a favor de uma alimentação de verdade. Este manifesto se transformou no livro denominado Em Defesa da Comida, do ano de 2008, onde Pollan reflete que a alimentação também é um símbolo historicamente construído, ou seja, ele é um elemento de cultura que influi na segurança alimentar. A relação que determinado povo tem com a comida e a alimentação. Neste manifesto, Pollan nos prova que, em vez de alimentos, somos levados a ingerir substâncias comestíveis parecidas com comida. O autor denuncia as razões para a nossa alimentação se basear em produtos processados, colocados à disposição de acordo com as prioridades da agroindústria e da indústria alimentícia. Assim, atrelado ao conceito de segurança alimentar, atualmente tem-se o foco em soberania alimentar. Este conceito foi originado nos movimentos sociais, tais como a Via Campesina. A Via Campesina foi um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais
e comunidades indígenas e negras da Ásia, África, América e Europa. Então, qual o conceito de soberania alimentar? A soberania alimentar é um conceito de grande importância para a garantia do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional. Em outras palavras, a soberania alimentar é o direito dos povos em poder decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. Isso inclui prioridade para uma produção de alimentos sadios, de boa qualidade e culturalmente apropriados para o mercado interno. A soberania enfatiza a relação dos territórios ou regiões em obter autonomia defendendo a cultura e hábitos sociais. Esse conceito é também relevante no que diz respeito à soberania das nações e sua autossuficiência com relação aos alimentos para consumo interno. Remete ainda à preservação de sementes tradicionais, que são as sementes crioulas, e da biodiversidade agrícola, além da valorização da cultura e hábitos alimentares de diversas populações. Cada um desses aspectos será explicado no decorrer desta aula. É fundamental, então, manter um sistema de produção camponês diversificado, que é biodiversidade, respeito à capacidade produtiva das terras, valor cultural e preservação dos recursos naturais. Portanto, o que diz a lei? A lei a qual nos referimos é a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, ainda no primeiro mandato do governo Lula, que se notabilizou por introduzir programas sociais como Bolsa Família e o Fome Zero. Por meio desta lei, Lula criou o SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, com vista em assegurar o direito humano à alimentação adequada. O artigo 5º da lei rege o seguinte: a consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. O conceito de soberania tem concentrado as prioridades em 4 pilares: prioridade aos pequenos e médios agricultores, produtos com base agroecológicos, combate do uso dos agrotóxicos e combate à produção de transgênicos. Antes de finalizar seu segundo mandato, Lula sancionou o decreto número 7.272, de 25 de agosto de 2010, onde definiu as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o PNSAN. Neste decreto, Lula busca assegurar os mecanismos de financiamento, monitoramento e avaliação no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAM, e estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Dentre os principais pontos, destacamos os incisos 4 e 6. O inciso 4 diz: ações de segurança alimentar e nutricional voltados para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados da reforma agrária. E o inciso 6, promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura. Concomitante a assegurar alimentação de qualidade e quantidade suficiente à população, com vista a tirar o Brasil do mapa da fome, o governo combatia a insegurança alimentar, que pode ser resumida como a violação do DHAA, que é o Direito Humano à Alimentação Adequada. A insegurança alimentar e nutricional pode ser detectada a partir de diferentes tipos de problemas, tais como fome, que é o principal fator, obesidade, em decorrência da alimentação de má qualidade, doenças associadas à má alimentação, a exemplo do diabetes e hipertensão, consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, ricos em energia vazia com pouca qualidade nutricional, estrutura de produção de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais com preços abusivos e imposição de padrões alimentares que não respeitam a diversidade cultural, onde a população se vê obrigada a consumir alimentos que fogem à sua cultura e hábitos alimentar, como dissemos quando explicamos o conceito de soberania alimentar. Soberania alimentar e nutricional no meio rural.
As práticas de autoconsumo vêm sendo modificadas no espaço rural, causa dos efeitos produzidos pela especialização produtiva e pela mercantilização da agricultura. Antes, as propriedades rurais possuíam um amplo e diversificado conjunto de produções, ou seja, várias fontes de renda, e após a modernização, ela passará agora a depender de uma única atividade produtiva, e a parte que era destinada ao autoconsumo é perdida para o aumento da área de produção. A especialização da atividade produtiva, bem como a intensificação dos processos produtivos, tem favorecido o esvaziamento das práticas de autoconsumo, muitas vezes atrelado a questões técnicas ou sanitárias que independem a família e mantêm criações destinadas para a família. As preocupações com o tema vão desde o impacto das políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar e até questões como o uso de agrotóxicos, de biocombustíveis, a manutenção dos constituintes químicos e biológicos do solo, propriedade fundiária, tecnologia, relação e valorização da agricultura familiar, exigências do mercado, industrialização dos alimentos e produção agrícola nos moldes da monocultura. Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE e a Agricultura Familiar. Com a aprovação da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, e da Resolução FNDE número 38, de 16 de julho de 2009, as escolas das redes públicas de educação básica passaram a usar produtos da agricultura familiar nas refeições oferecidas aos seus alunos. Agora, no mínimo, 30% do valor enviado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, devem ser utilizados obrigatoriamente na aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural com dispensa de licitação. A PNAE tem como objetivos oferecer uma alimentação saudável aos alunos de escolas públicas e de educação básica do Brasil, estimular a agricultura familiar e, nesse contexto, a PNAE induz e potencializa a afirmação de identidade, a redução da pobreza e insegurança alimentar no campo, a reorganização de comunidades, incluindo povos indígenas e quilombolas, o incentivo à organização e à associação de famílias agricultoras e o fortalecimento do tecido social, a dinamização das economias locais, a ampliação da oferta de alimentos de qualidade e a valorização da produção familiar. Então, em resumo, a PNAE é um programa que possui a opção de mercado para a agricultura familiar, comprando produtos agrícolas da própria agricultura familiar e utiliza na merenda escolar, com os objetivos de dinamizar a economia local, ter circuitos curtos de comercialização e segurança alimentar. Fome Zero foi criado em 2003 para substituir o programa Comunidade Solidária e tem como objetivo combater a fome e as suas causas estruturais, que geram a exclusão social, e para garantir a segurança alimentar dos brasileiros em 3 frentes: um conjunto de políticas públicas, a construção participativa de uma política nacional de segurança alimentar e nutricional e um grande mutirão contra a fome, envolvendo as 3 esferas do governo, o federal, o estadual e municipal, e todos os ministérios. A Bolsa Família é um dos programas vinculados, bem como a PNAE e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pela Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, no âmbito do Programa Fome Zero. Esta lei foi alterada pela Lei nº 12.512,
de 14 de julho de outubro de 2011. O PAA foi ainda regulamentado por diversos decretos. O que está em vigência é o decreto número 7.775, de 4 de julho de 2012. Ele constitui-se como mecanismo complementar do PRONAF, identificando o agricultor pelo DAP, Documento de Aptidão. Visa o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Ela é uma das principais ações estruturantes do programa Fome Zero. Então, o programa promove a aquisição de alimentos de agricultores familiares, diretamente ou por meio de suas cooperativas, com dispensa de licitação, destinando-os à formação de estoque governamentais ou à doação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, atendidos por programas sociais locais. Fortalece os circuitos locais e regionais e também redes de comercialização. Valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos. Incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o associativismo. A fome no mundo está em ascensão, e as principais causas estão ligadas a eventos climáticos extremos, conflitos violentos, guerras e crises econômicas, que continuam a gerar fome em muitas partes do mundo. O número de pessoas subnutridas aumentou em 785 milhões em 2015 para 822 milhões em 2018. De acordo com esse mapa da Mundial da Fome, 45 países correm risco de ainda sofrer de fome crônica em até 2030, o que significa que grande parte do mundo ficará atrás dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O Índice Global da Fome também destaca onde a intervenção pode ser mais necessária. O local com o maior nível de fome é a República Centro-Africana, seguida pelo Iêmen, Chad, Madagascar e Zâmbia. Dos 117 países analisados, 43 têm níveis sérios de fome: Burundi, República Democrática do Congo, Eritreia, Líbia, Somália, Sudão do Sul e Síria, nos quais não se pôde aplicar o índice por não haver dados disponíveis. A situação da fome e da subnutrição é considerada preocupante. Ainda segundo o relatório, a América Latina foi a região com menores índices de fome, com a média de 14 pontos em 2000. Os países latino-americanos reduziram os critérios avaliados para 9 pontos em 2018, um índice considerado baixo pela organização. Os documentos também analisam a fome no Haiti, um dos 7 países que apresentaram um índice classificado como muito grave. Esses países têm níveis sérios de fome e são altamente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. O Brasil está menos vulnerável à fome, segundo o índice global, e não está entre os 47 países com índices alarmantes de fome. Ao contrário, aparecemos, inclusive em comparação a outros países, num nível de vulnerabilidade baixo para a fome, apesar dos 13 milhões de desnutridos que apareceram em dados do ano passado, publicados em relatório da FAO. Então, como conclusão, vale reiterar que a segurança alimentar será conseguida com o desenvolvimento econômico, porém orientado por objetivos sociais e por uma visão pautada na ética, na equidade, na sustentabilidade ambiental, na universalização da cidadania e na radicalização da democracia. Vale também dizer, com o alargamento do mercado interno,
através do ingresso de milhões de pessoas até agora excluídas ou com participação marginal. Acrescente-se a necessária expansão dos serviços públicos básicos de educação, saúde, habitação e saneamento. Tudo isso em bases sustentáveis, de modo que os resultados hoje obtidos não comprometeram o desenvolvimento no futuro. Por fim, reafirma-se a necessidade de ampliar a participação da sociedade civil na elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas, em todos os níveis, sobretudo no nível local. Então, gente, aqui estão nossas referências e muito obrigado.